Olá, eu sou a Júlia e hoje a gente vai falar sobre o Copilot dentro do Power Apps. Mas antes da gente começar, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e ativar o sininho de notificações. E se você não conhece a nossa empresa, eu estou deixando o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta nova que apareceu lá no Power Apps, que é criar uma tabela utilizando o Copilot, ou seja, utilizando a inteligência artificial da Microsoft. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês como que a gente cria uma tabela utilizando o Copilot aqui no Power Apps. Então, eu entrei aqui no Power Apps pelo login da Megan. Eu vim aqui nessa opção de tabelas e agora eu vou clicar aqui em descrever a nova tabela. Ele já entra nesse ambiente onde ele vai explicar aqui como que a gente faz para criar uma nova tabela. E aqui ao lado a gente já tem a opção do Copilot. Então, eu vou escrever aqui, vou descrever como que eu gostaria que essa tabela fosse. Então, eu já fiz a descrição aqui da minha tabelinha e eu vou colocar aqui para o Copilot criar para mim. Prontinho. Ele criou, então, a tabela do jeito que eu escrevi aqui. Então, tá aqui, eu fiz um cadastro de clientes, onde eu coloquei aqui todas as colunas que eu gostaria e ele já entende qual é o tipo de coluna que eu quero. Então, por exemplo, aqui na empresa, ele já coloca que é uma coluna de texto. Mas a do telefone, ele coloca que é um número de telefone, um número de contato. Então, aí, depois de a gente ter pedido para ele fazer, a gente clica aqui em criar. Depois de criar, ele traz a gente para essa página aqui, onde ele descreve algumas propriedades da tabela. A gente tem aqui as ferramentas. Em ferramentas, a gente tem algumas opções e uma delas é link da API. Vocês têm opção de pegar o link da API da tabela, para vocês poderem utilizar a API dela. E um pouco aqui para baixo, a gente tem aqui a opção de editar. Quando a gente clica aqui em editar, a gente pode editar, por exemplo, aqui no CNPJ, eu poderia mudar o tipo de tabela. Deixa eu ver aqui se a gente pode mudar. Vamos vir aqui em editar a coluna. Então, aqui é o nome da coluna, aqui, ó, tipo de dados. Então, aqui, tá vendo? Pode ser uma numeração. Tá vendo? A gente pode mudar. Então, aqui pode deixar obrigatório. Então, vamos salvar aqui para ver o que acontece. Então, todas as colunas você pode mudar. Você não tem necessariamente que deixar como ele colocou. Tá? Deixar como tá e também podem adicionar mais uma coluna, vindo aqui, ó, nesse ícone de mais e adicionar mais uma coluna. Na opção mais de 18, aqui tem as colunas que a gente colocou. Aí aqui, ele já coloca algumas colunas que já estão prontas. Você pode selecionar uma, por exemplo, aqui, ó, proprietário. Seleciono uma e coloco, ele vai adicionar mais uma coluna aqui, ó, colocou aqui mais uma coluninha pra gente. Então, voltamos aqui na nossa coluninha. Aqui em cima, a gente tem essa opção aqui que é bem legal, ó. Crie um aplicativo. Então, aqui vamos dar um nome para esse aplicativo, vai ser cadastro. É só esperar um pouquinho que ele vai criar. Prontinho, então, foi criada a nossa tabelinha aqui. Então, a gente veio aqui para o Power App, no ambiente de criação de aplicativos. Então, ele mostra aqui o nome do aplicativo, a descrição. Você pode escolher um ícone desse aplicativo. Mas a gente pode reproduzir. Ele vai abrir, então. Então, tá aqui. Esse é o nosso aplicativo que foi criado através daquela tabela. Então, ele fica aqui dentro do Power App. Voltando aqui para a nossa tabelinha, né, nosso painelzinho de controle. Logo ao outro lado, a gente tem aqui, ó, usando essa tabela. Se a gente clica nele, nós vamos ter aqui tudo que está sendo usado com essa tabela. Então, no momento, foi aquele aplicativo que a gente acabou de criar. E você também pode ter fluxos utilizando essa tabela aqui. E eles vão ficar listados aqui para vocês poderem ver. Então, eu queria mostrar para vocês um modo de criar uma tabela utilizando o Copilot. Então, aqui a gente consegue só descrever para ele como que você quer a tabela e ele vai criar para vocês. Então, facilita quando você precisa criar uma tabela bem rapidamente. E é claro que tem outros modos de você criar as tabelinhas. Então, voltando aqui em tabela, a gente tem um modo Copilot, carregar no arquivo do Excel, começar uma tabela do zero e criar uma tabela virtual. Então, no vídeo de hoje eu mostrei para vocês como que a gente utiliza essa ferramenta do Copilot dentro do Power Apps. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui pra gente se inscrever no canal. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui pra vocês que também estão super legais.